Olá, saúde! Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. A procura por tratamento homeopático aumentou em 40% em Campo Grande de janeiro de 2013 a março deste ano. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do programa Entrevista o médico especialista em homeopatia e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Joaquim Longo. Professor, bem-vindo aqui à nossa sala do Entrevista. O prazer é nosso, podendo estar aqui falando um pouquinho mais de homeopatia para vocês. Então, para a gente começar, professor, o que é a homeopatia? A homeopatia é uma ciência, ela tem os seus princípios, as suas leis, tem os seus protocolos, tem os seus critérios e a homeopatia, dentro da medicina, né, ela tem como objetivo o mesmo que a alopatia, de maneira diferente, produzir uma cura, restaurar o estado de saúde do paciente. A homeopatia, ela trata de maneira diferente. Se tomarmos como exemplo o nascimento da medicina com Hipócrates, na Grécia, ele dizia que existiam duas maneiras de você tratar as doenças, pelos semelhantes e pelos contrários. Pelos semelhantes ou contrários dos sintomas. Por exemplo, se uma pessoa tem diarreia, podemos entender que temos que dar um antidiarreico para bloquear isso. Mas, na verdade, a diarreia é uma reação do organismo tentando eliminar alguma bactéria, algum vírus. Portanto, o próprio organismo tem mecanismos de autorregulação e de restabelecimento da saúde. A homeopatia procura intervir estimulando esses mecanismos de uma maneira que o próprio organismo ele se torne saudável. É um tratamento alternativo, então, professor? Alternativo porque o mais comum é a alopatia. Sim. Mas, na verdade, ele, vamos dizer assim, é um tratamento que respeita mais a reação do nosso organismo, que leva em consideração a reação do nosso organismo, e é um tratamento que visa restabelecer a saúde do indivíduo como um todo, seja na sua parte física, mental, social também. Quais os tipos de doenças que podem ser tratadas pela homeopatia? E se existe uma idade certa ou não? Olha, as doenças, as mais diversas doenças. É evidente que nós temos doenças que têm uma resposta melhor à homeopatia, outras que a resposta também não é tão boa. Isso depende muito da experiência do homeopata e se já existe alguma lesão irreversível, não é, no organismo. Se você já tem, por exemplo, uma fratura consolidada, irregular ou de maneira errônea, a homeopatia dificilmente vai transpor esse obstáculo. Mas na maioria das doenças, ela pode trazer benefícios ao paciente. Ou seja, o sucesso do tratamento homeopático depende muito do paciente, né, professor? Bom, ele depende do paciente no sentido de, claro, na anamnese homeopática, o médico tenta tomar dados sobre a maneira de sentir, se a pessoa, como ela reage ao calor, se ela tem muita sede ou não, e mesmo como ela reage às contradições. Se o paciente não está num estado que ele se sente à vontade para relatar de uma maneira espontânea, é evidente que o médico não vai conseguir apreender essas informações para saber selecionar o medicamento que ele deve dar para esse paciente. Mas a homeopatia é usada na veterinária, é usada também com crianças, com idosos, mesmo até um paciente que esteja num CTI, que não pode se comunicar, mas as reações do próprio organismo, a transpiração, a pulsação dele podem ser usadas para escolher o remédio adequado. Hoje, existe muito preconceito ainda em relação a esse tratamento, professor? Eu diria que já foi ultrapassada essa fase de preconceito. Hoje, a medicina, ela é uma ciência que entende o profissional médico, que nós estamos evoluindo em termos de descobertas, né? Se diz que a medicina é uma verdade transitória, né? Então as ciências estão evoluindo e cada vez mais a gente vai tendo conhecimentos de fisiopatologia, de farmacotécnica. Hoje a homeopatia é entendida como um recurso terapêutico que pode ser bem usado, que é necessário em todas as situações. Podem conviver a homeopatia com a alopatia. Não há por que
se optar só por homeopatia ou não. Cada uma tem o seu momento correto de ser aplicado em benefício do paciente. Uma especialidade já bastante reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, né, professor? Sim, ele já é reconhecido. Nós temos agora a residência médica aqui na Universidade Federal. Essa especialidade tem se consolidado. As pessoas, mesmo que tendo convênios, muitas vezes têm consulta no seu médico particular. Isso mostra que o resultado, além disso, os resultados que têm sido publicados hoje mostram a efetividade da homeopatia e uma ausência de graves efeitos colaterais, que é o que chama principalmente a atenção. Porque a maioria dos fármacos, principalmente em doenças crônicas, você vai usar pelo resto da vida. Muitas vezes nós temos a pessoa com problema renal tomando alguns medicamentos, ela é hipertensiva, diabética, então ela tem 3 tipos de medicações por especialistas e todas essas medicações com efeitos colaterais, né? A gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais no programa Entrevista falando sobre a homeopatia. Inclusive, a gente vai falar sobre a homeopatia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Não sai daí, a gente volta em instantes. Até já. Tranquilos. Beleza? De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre a homeopatia. Ao meu lado está o médico homeopata e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Joaquim Longo. Professor, o SUS já fornece o tratamento homeopático por volta desde 2006, já passou a oferecer, né? Como é que tem sido a procura? Cresceu bastante nos últimos anos? A procura tem sido intensa. É evidente que, dependendo da divulgação e da disponibilidade dos profissionais, veja, o médico homeopata, na primeira consulta, ele precisa de 1 hora para fazer a primeira consulta. Diferente, não? É diferente. Então, veja, qual o número de consultas que nós vamos colocar para o médico homeopata, né, fazer, não é? Isso está previsto dentro da residência. O Conselho Nacional, a Comissão Nacional de Residência Médica, coloca isso como objetivo. Então, é uma consulta completa. Por isso que muitas vezes depende do sistema de saúde entender essa abordagem, né? Porque o paciente da homeopatia dificilmente ele evolui para quadros crônicos, para precisar de outros especialistas. Então, o que em primeiro momento seria uma perda de tempo, um tempo muito grande investido, na verdade vai resultar depois em economia. Além disso, o remédio homeopático, que é muito barato, não é? E a ausência de efeitos colaterais. Já existem em alguns estados, por exemplo, como Minas Gerais, Distrito Federal, aqui mesmo em Campo Grande, que existem profissionais médicos no Sistema Único de Saúde fazendo homeopatia de boa qualidade. Não é? Muitas vezes os pacientes desconhecem, não é? Onde estão esses médicos, né? Nós temos o Centro de Especialidades Médicas aqui, nós temos também o Centro Pediátrico Municipal também, que tem médicos homeopatas. E é claro, o médico homeopata, tendo segurança, ele prefere fazer homeopatia do que fazer alopatia, não é? Em Campo Grande mesmo, segundo os dados de uma pesquisa, cresceu 40% de janeiro de 2013 a março de 2015. É um número bastante significativo, né, professor? Hoje nós temos os meios de comunicação, né? A internet, o paciente, ele vai buscar informações sobre a sua doença, sobre a melhor abordagem. Então, nós estamos tendo uma quantidade de informações muito grande. Isso propicia que o próprio paciente ele vá buscando aquela alternativa que ele acha melhor na sua concepção de vida, né? Nós temos hoje um segmento na sociedade buscando uma qualidade de vida melhor, seja de produtos orgânicos, seja em termos de consumo, seja em termos de saúde também, né? E com isso nós temos esse aumento na demanda pelas consultas homeopáticas, pelo atendimento homeopático. Agora, uma coisa me chamou bastante atenção. A primeira consulta tem duração de 1 hora, é isso?
esse vínculo médico-paciente acaba se fortalecendo, né, professor? A primeira consulta, na verdade, ela começa de coisas genéricas, né? Claro, você não vai chegar na primeira consulta e perguntar para o paciente qual é a sua parte emocional, como ele dorme, como ele se alimenta, a sede, não é? Os desejos de alimento, se é mais para salgado ou não. E aí por aí vai, até chegar no momento em que você vai perceber se aquele paciente está ali, por exemplo, por uma dor de cabeça, ou se ele ao longo da sua vida sofreu algum trauma emocional, sofreu alguma perda muito grande, se ele tem alguma angústia. Todos esses fatores emocionais têm um papel muito importante na gênese, né, no surgimento das doenças. E quando a homeopatia se propõe a tratar, ele se propõe a tratar o paciente como um todo, eliminar todos os agravos que ele tem à saúde. Por isso que na homeopatia se diz o que é digno de ser curado. Quer dizer, um paciente chega, eu vou tratar só a dor de cabeça dele, ou se esse paciente é um paciente que tem uma depressão muito intensa, não é mais importante a depressão? Na homeopatia, se eu conseguir, é evidente, tratar a depressão, consequentemente a dor de cabeça também deve desaparecer, não é? Então, por isso, a primeira consulta é importante, não se pode ter pressa, né? A pressa, como a gente conhece é inimiga da perfeição. Então, você precisa ter tempo. Se não tem tempo, é só meia hora, você pede para o paciente retornar depois. Você tem que entender a vida do paciente e como ele passou por essa vida e como ele sofreu, como é que ele foi como criança, como adolescente, como adulto e como foram surgindo. Foram situações prazerosas que ele viveu, foram situações que ele teve traumas emocionais e depois as doenças que foram aparecendo a nível físico também. Então você pode dizer que você entende aquele paciente, né? E a partir daí é que você pode escolher um remédio único. Se não, claro, por exemplo, a homeopatia pode ser aplicada em pronto-socorro. Chega uma criança com febre alta, não é? Taquicárdica, com pulso acelerado, com uma condensação pulmonar, esses dados são suficientes para escolher um remédio homeopático naquela ocasião. A homeopatia também é feita em pronto-socorro. Não vamos nos preocupar com a parte emocional da pessoa, é evidente. Naquele momento você pega os dados que você tem. E os remédios também agem dessa maneira. Numa outra situação, voltando no consultório, depois com o tempo, você vai ver a evolução e aí explora um pouco mais a vida, o modo de reagir desse paciente. Interessante. Professor, fala pra gente sobre o projeto de extensão, experimentação e tratamento homeopático realizado com pacientes do Hospital Universitário da UFMS. Sempre que nós damos essa disciplina Introdução à Homeopatia, claro, tem muitos... eu mesmo, quando fiz homeopatia, não acreditava antes na homeopatia, era um cético, né? Eu tinha feito medicina tropical, doenças infecciosas. Homeopatia jamais, não é? Mas então o que é que a gente faz? Faz uma experimentação. Experimentação que é um dos princípios da homeopatia, né? A homeopatia não é experimentada em animais, é experimentada em seres humanos. Claro que após do quê? De uma diluição, de uma dinamização. Então você elimina as substâncias tóxicas. E aí a gente pede para a farmacêutica preparar um remédio A e um outro B. A gente não sabe qual é remédio, qual é placebo. E pede para os alunos então da disciplina tomarem durante 40 dias durante 40 dias o A e depois ele toma durante 40 dias o B. E ele vai anotar o sono, o humor, a disposição, a temperatura, reações. E depois a gente inverte. E depois então vai ver se realmente qual era o remédio, se era o A ou o B e qual o remédio. E aí vai na matéria médica comprovar que realmente era aquele remédio. É a melhor maneira de provar que os remédios homeopáticos têm efeito, que eles fazem efeito. Atualmente, grandes cientistas, ganhador de prêmio Nobel, como Luc Montagnier, que foi o descobridor da AIDS, ele diz que não se pode refutar a homeopatia se a gente ainda não tem provas contundentes da maneira como age, ainda que seja comprovado que ele age. Porque a física está em constante mutação. Nós temos aí, há tempos atrás, se acreditava que a molécula era a menor partícula, depois veio o átomo, o nêutron, o neutrino e assim sucessivamente. Também temos aqui na Universidade Federal um ambulatório, num ambulatório aqui do Hospital Universitário, às sextas-feiras, às 15 horas, que nós estamos fazendo atendimento a alguns pacientes e ao aluno da Universidade Federal, que por acaso
queira experimentar a homeopatia, não é? Porque muitas vezes a gente volta os projetos muito para fora da universidade, esquece a comunidade aqui dentro. Então, estamos também desenvolvendo esse projeto de oferecer a homeopatia como mais uma alternativa, quer dizer, o Hospital Universitário também inovou nisso quando abraçou instalar a residência médica, não é? Tivemos também a receptividade muito boa dos colegas, tem alguns pacientes a nível de ambulatório, de enfermaria, que nós estamos tentando colaborar, né, com a homeopatia na melhora do paciente, né? Professor, para a gente encerrar, fala um pouquinho para a gente sobre a Associação dos Médicos Homeopatas de Mato Grosso do Sul. Nós temos a Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul, é a entidade que representa os médicos homeopatas, ela tem cursos, já vem há alguns anos com curso de especialização em finais de semana, para os médicos que já são formados há algum tempo e que desejam fazer a homeopatia. Tem trazido, a Associação Médica também traz vários especialistas para Campo Grande, para fazer palestras, inclusive o ano que vem nós vamos ter o Congresso Nacional de Homeopatia aqui em Campo Grande. Bacana. Isso, esse ano vai ser em São Paulo, outro no Rio de Janeiro e nós vamos ter aqui. Nesses congressos, hoje a homeopatia ela se desenvolve muito na Índia, o Shankaran, na Itália, Mandialavori também, que tem desenvolvendo novas técnicas de homeopatia. Então, essa entidade, a Associação Médica Homeopática, ela tem trazido diversos cursos para que o homeopata e o médico em geral possa se atualizar, possa conhecer a homeopatia, e ela é uma entidade bem atuante. Bacana. Para quem nos assiste, professor, eu queria que o senhor aproveitasse o nosso espaço e orientasse aos nossos telespectadores o porquê da homeopatia, que recomendação, que orientação, que recado o senhor deixa aí para os nossos telespectadores? Bom, eu acho que a época de dizer homeopatia ou alopatia ela já foi ultrapassada. Então, eu acho que cada uma tem a sua indicação correta, o seu momento certo, e as duas devem colaborar no sentido de saber que elas não são as únicas detentoras da verdade e que elas podem colaborar na melhoria do paciente, né? E que o médico hoje em dia tem a obrigação de conhecer a homeopatia, a acupuntura, até para poder orientar o seu paciente o que ele pode buscar, que resultados tem tido em determinadas patologias, né? A homeopatia, a acupuntura, que pode trazer um benefício maior para o seu paciente. Eu acho que isso é fundamental. A qualidade de vida do paciente, o restabelecimento da sua saúde, né? Saúde em primeiro lugar, né, professor? Com certeza. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Eu conversei com Joaquim Longo, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e médico especialista em homeopatia, que falou sobre essa grande... Perdi o fio da meada. Vou fazer o encerramento de novo. Posso? E o programa Entrevista de hoje fica por aqui. Eu conversei com Joaquim Longo, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e médico homeopata, falando sobre a homeopatia aqui pra gente. Fique ligado na nossa programação. TVU, tem muito mais para você. Até a próxima. Beleza, tranquilo. Interessante. Eu, desde pequeno, sofri muito com a bronquite, né? Minha filha também tinha bronquite. Eu tenho rinite, assim, esse tempo é veneno. E minha mãe, assim, falou, vamos procurar homeopatia, mas minha avó, assim, minhas avós, né? Meu pai até